A razão das pessoas se unirem. Eu, para mim, se unir com alguém, tenho que ver o que essa pessoa tem na cabeça. Deixa eu ser sincero. Não se ajunta com alguém que não tem nada na cabeça para te oferecer. Acho que tem problema sério. Depois vamos pegar aqueles provérbios, 9, 13, que diz que a beleza de uma mulher, quando não tem sabedoria, tipo o quê? Uma joia no quê? No nariz do quê? Do porco. É por isso que muita gente casou com porca e porco. A maioria das pessoas que se reclamam da vida porque não se teve entendimento, então vou casar com um porco. Mas para mim poder se relacionar com alguém, primeira coisa está escrito com sabedoria. O que essa... Aqui não estamos ainda a conversar espiritualizar, a minha família tem esse tipo de bruxaria, a minha família... Não, a primeira coisa que a Bíblia está me falando é que com a sabedoria se edifica a casa. Se essa pessoa não tem cabeça e poder viver a dois, não vive. Se essa pessoa só já ao começar o relacionamento é meio complicado, desiste. Não precisa de revelação, Espírito Santo te aparecer, pum! Um dos grandes problemas é que a gente esquece o que é importante para fazer o relacionamento. A gente pega o que é desnecessário para fazer o relacionamento. Vou repetir. A gente esquece o que é importante para nós termos um relacionamento eficaz. E a gente pega o que é desnecessário para ter um relacionamento. Razão pela qual que eu disse, muitos amaram pessoas, mas o tamanho não era certo. E se você amar alguém que não é do teu tamanho, vai sofrer dano. E se você não amar alguém para eles ficarem junto à casa, se essa pessoa não for teu parceiro nos pensamentos, não for teu parceiro na visão, não for uma pessoa parceiro naquilo que Deus tem para ti, e não for teu parceiro na oração, você vai criar um alvo de oração. Você vai casar alguém que vai tornar alvo de oração para a tua vida. Você vai ver que a tua vida, em vez de ir em frente, vai começar a ir atrás. Porque tem que pôr a mente. Toda vida que eu for criar, edificar uma casa, se eu encontrar a pessoa errada, significa que eu próprio castiguei a minha vida por falta de sabedoria. Se você ler no livro de Provérbios 3, diz, filho meu, venha, vou te aconselhar, para que você amanhã não caia na mão de uma prostituta. Se você vê Salomão a falar para o seu filho acerca de prostituta, nenhuma parte você vai ver que falar prostituta é feia. Mas a prostituta, que ele diz lá, é uma mulher, às vezes adúltera, é uma mulher que não tem consciência, que deixa a sua casa. Quando o marido sai, também ela sai. E vai fazer torta direta. Razão pela qual, também no livro de Provérbios, Salomão vai falar, filho meu, tenha cuidado com o quê? Com vinho. Para que você não beba, esqueça o caminho de cá. Para que você não vai dividir a tua força com mulher estranha. Para que você não volte em casa de mão vazia. Ouve o que está a entender, independentemente do país está difícil. Um dos grandes problemas é que a maioria das pessoas casaram com pessoas que não é do seu tamanho. Porque essa pessoa não tem projeto contigo de vida. E como não tem projeto de vida, não tem como edificar contigo uma coisa duradoura. Escuta, há muita gente que falharam na vida. E só dá uma prestação de oportunidade você que está dentro de um relacionamento para destruir o que é teu, para recuperar o que é teu. Filha de Deus, filho de Deus, o mais importante é vir na igreja, mas o muito mais importante é entender a voz de Deus e ter sabedoria. Amém. Porque você poderá ser uma pessoa que ora tanto, mas entendes mal. Essa é uma das razões. Escuta bem, não vim aqui para distrair teu tempo, nem roubar teu tempo. Uma das grandes distrações de muita gente na igreja, ora, expulsa demônio, mas não está entendendo o que é para expulsar. Ora, está
mudar a sua vida. Esse é um grande problema dos crentes. E você vai ver, ultimamente, há pessoas que estão o quê? Deprimidos, decepcionados com Deus, sentado em casa, a dizer que Deus não é uma pessoa. Como é que eu orei tanto, Deus não me atendeu? Como é que eu orei tanto, a minha vida não mudou? Como é que eu orei tanto, Deus não mudou a minha vida? Não, Deus não muda a vida de alguém que não tem sabedoria. Deus, para mudar a tua vida, você tem que ter uma mente que tem reflexão. Essa é a razão que muita gente ora, sai da igreja, vai em casa, luta com o marido. Ora, sai, vai em casa, bate a esposa. Por quê? A falta de sabedoria não muda a tua condição, a tua atmosfera espiritual, assim, a tua atmosfera física, você não está conseguindo mudar. Se eu for edificar a minha vida com alguém, então eu tenho que pensar duas vezes. Quem é a pessoa que eu quero viver com ele? Qual é o tipo de projeto que nós temos juntos? Essa é uma das grandes razões. Você vai viver com alguém, quando se... Essa é uma das razões que você vai ver que muita gente tem erro que está sentado aí. Vai viver com alguém, quando estava a te conquistar com teu marido, aí teu marido já te falava: filha, eu gosto de viver com esse tipo de corpo. Mesmo quando você ter filho, não fala que o filho muda de corpo, procura estabilizar que aquele corpo não muda tanto. Diga amém. Amém. Essa é a razão. Há muita gente hoje reclama: ah não, o meu marido já não me vê bem. Mano, você quando te gostou, você pesava, dá um exemplo, 45. Ou você pesa 85, como é que vão te amar mesmo? E a pessoa que fala que não tem, escuta, a coisa você tem que ter na mente. Quando nós começamos a edificar esse relacionamento, que era muito principal. É a mesma coisa, mulher. Hoje em dia fica lamentável, ela eu mesmo, o tipo de homem que eu queria, nesse que eu quero. Mano, escuta bem, mano. Quando estavas aí a sentir a presença do Espírito Santo naquele homem que você tinha, para você dizer que é o amor da tua vida, a pergunta é o seguinte: olhava bem aquele homem aí bem gosta de vestir gravata? Se o teu pensamento já é de homem que gosta de gravata, e você vai se apaixonar como um homem que não usa gravata, eu posso, claro, mesmo vejo tudo já vai lhe trair. Porque a tua forma de gostar da pessoa é de gravata. Ou você, ao viver com essa pessoa, já no namoro, começa a mostrar: eu gosto de gravar. Deixa eu te dizer uma coisa que é bem verdade. O amor não é sério. O amor não é sério. Ouça, a maioria gosta de dizer que o amor é sério. Não é sério. Chegaste até onde você chegaste porque você é culpado. Ouça, muita gente a sofrer de coração. O problema é só, no princípio começou uma das coisas. Mas quando o homem estava vindo para trás, minha irmã, não estava sério, estava a ver. Eu quero dizer uma coisa, mas eu gosto que você escuta bem. Uma das piores decepções que nós temos, principalmente as mulheres em frente do relacionamento, não é provocado primeiramente pelos bruxos, é provocado pela falta de sabedoria. Amém. Me dá esse amém bem forte. Amém. Me dá esse amém bem forte. Amém. Sabe por quê? Você estava a gostar de alguém que você não tinha sabedoria, se essa pessoa dá para avançar ou não. Amém. Ou é a razão, mesmo você homem, estavas a avançar à frente de uma mulher que você não tinha certeza se dá ou não. Ontem eu disse uma coisa e vou repetir hoje. Homem, não se apaixona por uma mulher que você sabe que ele sempre te diz que você não é para ele. Mesmo que o teu sentimento estava sentindo que estava muito quente, é melhor recuar. Amém. Amanhã vais ter filhos que não te pertencem porque você é culpado, não é da mulher. O problema é começamos a edificar as coisas da forma errada. Seja na parte do homem, seja na parte da mulher, edificamos as coisas da forma errada.
não é suficiente? Fala. Não fala com vida. Igreja, já está ficando, parece que não, o amor não é suficiente, mas a sabedoria é suficiente? Suficiente. Com a sabedoria se edifica a casa. Razão pela qual você vai ver que a mulher toma não edifica a casa, destrói a própria sua casa. Não, só não vou falar da mulher toda, o homem é todo também. Se as razões que te faz com que você fica com a pessoa não é ideal, fala bem a você recua um pouco. Recua um pouco. Porque escuta, a pessoa que você está a se juntar com ele, você está criando um processo de vida para sempre. Amém. Razão pela qual eu não sou fedido das mulheres que ficam espalhando a vida dele. Eu já tive X namorados, eu já tive X jovens, eu já me divorciei X tempo. Só para você ver, espiritualmente você não está bem. Porque cada um que você vai juntando com ele, você vai começar juntando força. E a pessoa que não sair na tua vida não vai sair bem. E ao sair vai deixar problema. Diga, estou te ouvindo, pai. Não, fala com mais vida, estou te ouvindo, pai. A pessoa sair vai sair. Razão pela qual há muita gente dormindo com tanto tipo de mulher, tanto tipo de homem que vem um problema sério. Ou a vida dele já não é feliz. Por quê? A pessoa que você vai dormir com ele, talvez já dormiu com o outro. Nessa forma, não está a edificar a própria tua vida. Como é que você vai querer fazer uma vida com alguém que essa pessoa já edificou a vida dele com vários tipos de pessoas e ele se sente bem? Eu sei que ninguém entra num relacionamento para poder quê? Sair do relacionamento, mas você tem que perguntar para Deus. Antes de você perguntar para Deus, razão pela qual, quando alguém está se aproximar de falar que te quer, de falar que você é o mundo dele, ou o mundo dela, a primeira coisa, escuta bem. E ao escutar, analisa bem agora para ti se tem vantagem ou não tem. E se você, como crente, vai ensinar, veja se esse relacionamento te aproxima mais a Deus ou te desafasta de Deus. Uma grande causa dos crentes se apaixonam por alguém, em vez de te aproximar mais de Deus, te tiram perto de Deus. Ok, você é tão apaixonado com esse homem que quer se edificar com a casa, com essa mulher. Alguma vez já te convidou para ir para a igreja? Alguma vez esse homem já sentou contigo para falar das coisas de Deus? Alguma vez já sentaram, deram as mãos juntos e começaram a orar para o vosso futuro na presença de Deus? Você vai ver que você quer se edificar a algo com alguém, mas essa pessoa te tira mais distante ainda da presença de Deus. Razão pela qual você vai descobrir hoje o relacionamento que as pessoas têm é remendo. Deixa eu te mostrar a verdade. A maioria das pessoas que vêm na igreja desviadas e já tem seu relacionamento, seja casado ou vive maritalmente, se Deus não intervir, a mulher vai ver a mulher convertida, mas o homem não. Às vezes o homem é convertido, mas a mulher não é. Se você vê naquele lá, as duas só chegaram à presença de Deus, é coisa de louvar. Torna difícil. Sabe por quê? O mundo daquela pessoa é muito inteirado. Razão pela qual, seja homem ou mulher que está a me ouvir, está a me assistir. Quando você se aproxima para Deus, vieste no mundo com o teu relacionamento. Quando está a se converter, se é homem, acelera, não fala não. Ainda estou a ver se eu estou bem com Deus 1 ano, 2 anos, mas não estava a falar de Jesus na tua mulher. Aqui na casa vai estar mal edificada, sabe por quê? Você sai orar, mas a mulher está para trazer demônio dentro de casa. Você mulher sai orar, mas o homem está trazendo demônio em casa. Você vai descobrir que sempre vai ter uma discussão. É com sabedoria se edifica
noivado, você se entendia com aquela pessoa? Ou quem vos fez casar são vossos pais? Os vossos amigos? Ou foi aquilo que vocês sentaram? O sentimento era verdadeiro. É isso que nós queremos. Tenha um entendimento. Razão pela qual, ou você vai descobrir, a análise é a seguinte: a mulher está aí à direita, o homem está à esquerda. Se o homem está à direita, a mulher está onde? Está à esquerda. Por quê? Não há entendimento. Com sabedoria se edifica, com entendimento a casa se estabelece, o lar se estabelece. Quando há entendimento, a palavra da mulher é a palavra do homem. O homem e a mulher aceitam junto para conversar o que é que devem ensinar os filhos. Razão pela qual a casa você vai descobrir que o filho gosta mais do pai, porque quando ele vai pedir que o pai lhe dá. Se não mãe é mão de quê? De vaga, que os filhos chamam. A casa que gostam mais que a mãe. Se ir no pai não vai dar. Por quê? Não há entendimento primeiro os progenitores de casa. Meu irmão, minha irmã, não estou nada contra pegar o teu parceiro e orar. Mas para não orar tem que ter entendimento. Amém. Para olharmos sair na nossa casa, a gente tem que ter entendimento. Primeiro, devemos ter a sabedoria de edificar aquela casa e entendimento para estabelecer aquela casa. Razão pela qual, hoje você vai descobrir que muita gente se apaixona com alguém, quer viver com alguém, mas vai descobrir uma coisa que é difícil. O homem, que é o cabeça, que é o principal da casa, está falando: amor, eu quero de ti, eu sinto amor por ti, mas na forma que começamos, se nós começarmos a ver a casa de 100 mil kwanza na cidade, não vamos ter quê? Não temos terreno, não tem nada. A mulher, como não está no espírito de edificar, está no espírito de ilusão, está falando com o marido: eu viver no bairro não quero. Porque aonde você me encontrou, vivo na cidade, e viver no bairro, tem coisa que vai me contrariar. Por quê? Tudo isso, você se ajuntou com alguém que não tem um entendimento, então a vossa edificação está errada. Mas se você ganhar 100 mil, vou dar certo. O homem é 100 mil, tiver entendimento, em vez de nós ir viver onde que há aí muito luxo, vamos ir viver onde que há pouco luxo, para nós guardarmos algum dinheiro. Amanhã vamos construir uma melhor casa para nós. Amém. Amanhã vamos ter algo para o nosso futuro. Amém. Mas você vai descobrir, você arranjou uma mulher que no começo não conversava, todo dia você lhe dá gasto. Sabe aquele homem que está sofrendo de AVC isso? Porque o tipo de mulher que ele tem só sabe engolir, não sabe vomitar. Quando o dinheiro vem, sempre vai escutar: eu não tenho entendo. Sabia que a mulher, o tempo de arroz era 10 mil, daqui eu sempre que fala tudo está caro. A mulher, por você de ficar com alguém errado, ou errada, perdão, você vai descobrir que não tem economia. Não sou contra nenhuma coisa das redes sociais. Razão pela qual hoje você está analisando mulher das redes sociais. Mulher que perde mais tempo para postar fotografia do que trabalhar. A pergunta é: quando você aceita com aquela mulher, ou com aquele homem, ela não tem um pensamento comum. O problema começou aí. Se você já se ajudando com a pessoa, já começou errado, fica sabendo que os filhos estão fazendo erro. Diga comigo: misericórdia mais forte. Misericórdia! Alguém está entendendo? Amém! O problema, escuta, fala uma coisa agora, porque nossos filhos são bonitos. Bonito não vai mudar nenhuma coisa. O problema, qual é o clima espiritual daquela casa? Não é os filhos ser bonitos. O clima. Vê bem que está escrito. Com entendimento, você estabiliza a casa. Você imagina cada arranjar uma mulher ou um homem que não entende nada que você fala. Dá para arranjar uma mulher que o mais importante que está dito no livro de Provérbios 9:13, não sabe ser discreta. Tudo que é de casa está na vizinha. Tudo que é de casa está a contar na rua. Existe também homem assim.
marido que não guarda segredo, que não sabe ter equilíbrio de casa. Você pode ver a estabilidade que tem aquela casa. Escuta, até quando nós irmos na oração para nós orar para alguma coisa, primeira coisa é nos perguntar como é que nós estamos no entendimento. Razão pela qual a Bíblia declara: aonde tiver concordância, aonde tiver entendimento de 2, 3 pessoas, aí o Espírito de Deus está aí. Entende agora, né? Amém. Agora eu vou te perguntar: aonde tiver 2 ou 3? Ok, nós somos 2 pessoas, vivemos na mesma casa. Vamos pôr os filhos de lado. Você e eu não temos o mesmo entendimento. Aonde o Espírito de Deus está? Casaste com uma mulher que não deixa o homem acabar de falar. Casaste com um tipo de mulher que sempre reclama. Não deixa como você fala. O problema não está dentro de casa. No começo não estava a ver bem. Não estava a ver bem. Porque se essa pessoa entende a tua visão, vai te apoiar. Razão pela qual um bom marido não deixa que ele tem frente à mulher dele está atrás. Não, ele gosta que a mulher fique de lá. Se o homem trabalha, vai procurar que a mulher dele também trabalhe. Não tem aquela desconfiança. A minha mulher foi no serviço, começar a ter pensamentos negativos, não tem isso. Ele sabe como é que ele fica naquele compromisso. Ele sabe que a mulher dele é para ele. Quando não tem, a mulher está no serviço, ela está pensando nas coisas. Por quê? Aquele lugar já era uma maneira de ficar. O grande problema aqui, vou repetir, a mulher das pessoas estão muito a culpar feiticeiros. E eu deixo de falar uma coisa que é bem verdade. Até os feiticeiros, seja da tua família, seja até do teu relacionamento, estão cansados contigo. Estão cansados contigo. Sabe o que é que está a falar? O problema é que a tua cabeça não bate bem. Como é que eu posso edificar algo com alguém que alguém me mostra projeto de vida com ele, mas está a falar que eu amo essa pessoa? Não tem a ver com o amor, não é suficiente. Deixa eu te falar. O sentimento que você sente para você criar uma vida com alguém não está aí contando a minha. Ou não tem nada a ver, aquela boa, aquele mano, eu sinto, e na serva, está no Espírito Santo, quando eu vejo o irmão a dirigir, eu te sinto que não está aí, está na consciência real, para onde eu vou com essa pessoa. Essa é a razão que você vai descobrir, que há muita gente que diz assim, arranjou um bom homem, quando esse homem aconselha outra mulher, ficam contentes, mas a própria mulher de casa não recebe a graça, sabe por quê? Casou com uma mulher que não tem entendimento das coisas. Tudo que o homem fala, você não pode se fazer. Você quer se mostrar, você que sabe tudo. Razão pela qual é a pessoa, quando não tem entendimento das coisas, mesmo quando você está chamando a atenção no que é bom, vai ficar só. Assim como você nasceu na boa família, a minha família é pobre. Não é verdade? Olha, está vendo como é que coloca? Essa é a razão que você vai, que é homem. Você, mulher, está na rodada, está só. Você assim, está querendo ser homem de casa. Mas sabe o que dá lá de falar o que é verdade? Esse tipo de casa é difícil. E em frente. Esse tipo de casa não tem pilar. Porque a sua edificação não está na rocha. Está por cima. Quando vive a ventania, cada um vai do seu caminho. Infelizmente, muita gente está pensando em relacionamento e a pessoa que está sozinha. Em vez de saber o que está edificando, vai na pessoa que está sozinha e está falando, sabe o que? O irmão fulano está me conquistando, o que acha? A pessoa até pode achar de tudo. E pode dar o seu contributo, o que ele acha. Mas a pergunta é aquilo que tu achas? Sabe qual é a dor de cabeça de muita gente hoje nos lares? É só um. Começa a perceber que ele casou com alguém que a visão é totalmente diferente do dele ou dela. Há momentos, chega de noite,
a pessoa está sentada, está olhando o parceiro, está falando, meu Deus, onde fui se pôr? Há momento onde a parceira fala, meu Deus, a Jezabel da Bíblia está comigo. A pessoa que diz, na hora que a mulher da Bíblia agora está comigo. Por quê? Acabou de entender que o caminho que ele seguiu não teve entendimento. Razão pela qual a Bíblia declara, o avisado vê o mal, faz o quê? Se desvia. O grande problema de muita gente, o problema de nós todos aqui que estamos assistindo, é que quando você acha que o teu sentimento é aquilo que você quer, ninguém pode mais ter problema. Razão pela qual você vai descobrir que começaste a edificar o próprio lado da mentira. O teu pai não tem carro, está pedindo, o teu namorado tem. Você namora, o teu pai não tem carro, está pedindo, a namorada tem. E você vai descobrir que a maior parte que entrou no relacionamento era aquela coisa material que você ouvia. Olha, a mulher não gosta de trabalhar, mas não sabe que o homem tem dinheiro, está falando que é tudo que eu quero. E às vezes, o homem que tem dinheiro não tem só uma mulher que come dinheiro, quer também que trabalha dinheiro. Sabe o que é? A mulher, se você chegar perto dele e falar, perguntar como é que é, vai se sentir que ganhou asa. Sem saber que o marido fez aquilo para o problema passar. E a homem também, se sente, se eu chegar na minha mulher e falar, amor, perdão o que eu fiz, vai sentir que a mulher dele ganhou. Está em cima dele. Ela vai lá, fazer isso, vai me achar que eu sou coelho. A mãe vai querer me pisar. Não, não vou pedir perdão, que fica assim. Essa é a razão que nós estamos a ver que hoje temos relacionamentos e não são relacionamentos, chama-se amor. Diga comigo, estou te ouvindo. Fala mais forte, estou te ouvindo, pai. Será que alguém está sendo abençoado? Amém. Diga bem forte. Amém. Quando você começa a entender o que é relacionamento, a primeira posição, você não se apressa. Amém. Você analisa cuidadosamente. Quando você casar com alguém que tem entendimento e vai te estabelecer, é aquela pessoa sempre que te vem e te pergunta, te fala assim, se você nesse caminho vai se dar mal. Escuta, quando um relacionamento você veja o parceiro ou a parceira te odiar, e você está aí no caminho errado, significa que eu dou volta aqui. Aqui já não há solução. Falar com essa pessoa não dá. A pergunta é, estás quanto tempo casado? Desde que você já casou, o que você já estabeleceste juntamente com essa pessoa? Sabia que a mulher, o homem não sabe se vai encontrar dinheiro de renda, onde vive ainda na renda. A mulher não quer saber. Ainda se tem dinheiro, guarda. Para quem não cabeça. Posso ouvir amém? Amém. Aqui isso está duro. Ah, ele é o homem que se vira. Ainda está vendo que dinheiro de renda ainda não apareceu, já vai morrer. Ainda está te perguntando, a fuma acabou. O peixe acabou. O homem que você está ajudando é render tudo. E quando você falar que ela não consegue, você também parece que não é o homem da casa. Quer dizer, é uma pessoa que não está entendendo o momento. E eu vou te falar uma coisa que guarda bem. Quando você casar com pessoa errada, nunca vai entender o momento que está passando. Nunca. Um dos grandes erros de muita gente usa sofrer, casaram com alguém que não entende o momento. Sabe que a pessoa que vive contigo, por exemplo, vive com alguém 10 anos, 5 anos, mas não sabe se essa pessoa está feliz. Ei! A pessoa está triste, mas vive com a pessoa. A pessoa está bem abatido, mas a pessoa está sentindo que a pessoa está bem. Aqui vou falar.